Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma rúbrica Estrela do Mês. E com a fabulosa Filipa, do Projeto Sirius. E cá estamos nós para vos falar de mais uma estrela Algol, a cabeça do demónio, Caput Algol, uma estrela arrepiante. Tenha cuidado, fica aí, proteja-se. Olá, boa noite Brasil. Olá, Clara. Olá, Elaine Menezes. Olá, minhas queridas, boa noite. Olá, Júlio, muito bem? Boa noite. E claro que esta live não faz sentido sem a fabulosa Filipa do Projeto Sirius. E na verdade, eu estou a aguardar a sua entrada, mas quero já avisar para terem muito cuidado, porque esta live é de arrepiar. É uma live que fala de cabeça do demónio. E a Filipa já chegou, vou convidá-la para entrar. Vejam-se, fiquem ao pé de quem mais amam, porque vai ser de cortar a respiração. Filipa, vamos a isso? Boa noite, Karina. Filipa! Olá, boa noite. Boa noite. Filipa, tens que ir um bocadinho para trás, porque estás Quê? com a cabeça cortada. Estás a Ah, ver? valha-me Deus. Estás a ver? E agora? E Agora agora? melhor. Mas faz Agora? centrado, faz centrado. Filipa, meu Deus, o que é que vai esta noite Oh, acontecer? Estes mas, estudos fazem-me muito calor. Alexandra, mas que tu queres melhor? Eu entro com a cabeça cortada? Mas Eu sou, realmente, eu mais sou literal. mais literal. Eu já avisei Agora. para toda a gente estar em segurança. Olá, mana da Filipa, boa noite. Oh, Filipa, o que é que aconteceu ao teu light ring? Tu estás um bocadinho escuro. Ah, melhor. Estou. Estavas um bocadinho escura. Eu sei que o tema é para estar, é de escuridão, não é? O tema é assim bastante Sabe? sombrio e de medo. Mas É, ilumina-te, ilumina-te. espera aí, deixa eu ver. E agora? Eu estou cheia de calor. Sim? Está melhor? Está melhor, mas tens que realmente. Tu não tinhas comprado um light ring para as lives? Tinhas, não tinhas? Pá, é assim, a coisa deixou de funcionar. Ah, mas não pode ser, Filipa. Nós Tem que temos ser outro. esta missão de espalhar a astrologia pelo mundo. Temos que dar luz ao mundo, então Mas temos eu que hoje começar estou por a nós. mas eu hoje estou a encarnar As o profundezas. mito da Mito. medusa, da Algol, não é? Eu já apareci com meia cabeça, portanto, Exato. com a cabeça cortada, não com meia cabeça, mas com a cabeça cortada. Exatamente. E tens de Sim, sim. pensar Não, que é assustador, é a assustador. medusa vivia depois numa caverna, portanto, Pois, eu acho que vou eu já tirar a estou. roupa que eu estou com calor Portanto, mesmo. então, Filipa, nós já começámos mais ou menos a falar na live passada da estrela, não é? Da Alfarates. sim, E agora vamos fazer a outra parte que nos falta, não é? Falar sim. mais em concreto deste momento. Eu peço desculpa, amo sotaque português. Obrigada. Meus queridos seguidores, não é, Filipa? Vamos ter que tirar-vos daqui porque é um tema muito sério e exige muita concentração. Vamos falar de mitologia, não é? Vamos Uhum. falar da estrela, dos efeitos que tem no mapa. E eu e a Filipa temos que estar as duas bastante focadas para tudo correr lindamente, não é? Por isso eu Por vou isso, olha, tirar os eu comentários, digo meus já boa queridos. noite a todos. Tudo. Sintam-se abraçados. Abraçados. Mas E não abraçadas. decapitados. Sim, Abraçados. abraçados, abraçadas, mas não decapitados, decapitados. Vou ter que tirar os comentários, está bem? Depois voltamos no final. Se vocês tiverem alguma questão, metam aqui na caixinha de perguntas que nós respondemos. Mas só no fim. Sim? Ai, Filipa! Então, Estou começas. completamente em pânico. Tu não imaginas o que é que eu descobri. Ok, então. Diz só primeiro onde é que nós encontramos algo. Ah, Que é para as sim, pessoas então. poderem Algol situar. encontra-se no mapa natal a 26 graus de touro, ok? Vejam nos vossos mapas. A estrela tem magnitude 2 e eu e a Filipe estávamos a falar sobre as orbes, não é? Até que ponto é que pode influenciar? Eu estive a ouvir vários astrólogos e nós fizemos sempre uma pequena pesquisa antes de falarmos nestas lives, não é? Como é evidente, porque isto é um tema complexo e muito interessante, então gostamos sempre de fazer não é? Uma pesquisa, e estávamos aqui a discutir sobre a orbe. Porquê? Porque consoante nós acordarmos a distância tolerável para apanhar o efeito desta estrela no mapa de cada um, por exemplo, eu estava a dizer à Filipe há bocadinho que eu tinha estado a ouvir o Célio Barros e ele confirmava aquilo que eu tinha sempre ouvido falar, mas a Filipe depois fala daquilo que também nós aprendemos com o nosso professor e que cada astrólogo tem a sua, pronto, isto é aquilo que eu costumo dizer, a jurisprudência diverge, ou a doutrina, neste caso a doutrina diverge. Então cada profissional tem a sua escolha, não é? De técnica e de... Olha, eu estou a ouvir um barulho? Sou eu? Não, sou eu. Não estás a ouvir nada. Está bem, Eu sou acho eu. que já é a medusa, já é algo.
Já está a esticar aquelas serpentes que ela tem na cabeça. Sim, olha, eu estive a ler, bem, adorei. Agora já entendi, agora li outra vez o maravilhoso Robert Graves, não é? Aquele livro que tu me emprestaste e agora tudo fez tanto sentido. E são tantas coisas, não é? E tantos nomes, sabes? Mas com calma, assim, imprimindo tudo, a pessoa entende, Vai, não é? vai, Mas claro. lendo no ecrã, sabes, como eu fiz da outra vez no telemóvel, ficou muito confusa a live passada, mas agora já estou perfeitamente à vontade. E já percebi todas as teias e os nomes dos reis e de. Estou muito. Assim. Mas isso já lá vamos, às aventuras do Perseu, não é? Já vamos falar disso também. Mas agora só para vocês perceberem a utilidade desta live, não é? No fundo é isso. Eu até tenho um caso pessoal, Filipe, que eu até acho que vou contar aqui aos nossos seguidores, porque é arrepiante. Então é assim, esta estrela é Algol, não é? Caput Algol, que quer dizer cabeça de demónio, traduzindo em árabe, não é, Filipe? Está associada muito ao corta-cabeça. Mas, por exemplo, o astrólogo Célio Barros diz, atenção, não fiquem preocupados, porque não é literal, não é a pessoa ficar sem cabeça. Se bem que aconteceu o caso na história, que a gente já vai falar mais para o final, que isso aconteceu, não é? Imaginem só, enquanto eu ouvia o Célio Barros, que estava a refletir, e isto eu estava a conduzir e ouvi-lo no meu telemóvel, não é? Enquanto a pessoa conduz, a ver o mar, de Cascais para cá e tal, a pessoa recebe aquela inspiração do mar, Neptuno, não é? Funcionar, a inspiração. E para a astrologia moderna, o mar representa a inspiração, o divino, não é? A meditação, a espiritualidade. Ou seja, os amigos espirituais dizem assim, Alexandra, pensa! E eu, hã? Pensa mesmo! E eu, o quê? Tu já percebeste que esta Algol, não, como diz o Célio Barros, e aqui jus ao seu nome, um astrólogo espetacular do Brasil, Célio Barros, estamos contigo, espero que um dia faças parte da astrologofonia para falares mais connosco. Então ele dizia, não só que admite apenas 1 grau de orbe, com qualquer planeta no mapa, e com a Lua e com o Sol, portanto isto é para vocês, ok? Vejam onde é que vocês têm a vossa Algol, toda a gente é Algol, ninguém escapa. Agora, ela pode ter um papel mais preponderante ou não na vossa vida e no vosso mapa. Então imaginem, ele dizia, mas não fiquem preocupados, porque nem toda a gente morre decapitada. E eu pensei, estou mais descansada. E depois ele disse a seguir, olha esta parte. Sim, porque a questão é que isto também pode não trazer estas coisas gravíssimas, mas pode trazer problemas sérios, citando, envolvendo a cervical, o pescoço, a garganta, fechamento da glote, indicando dificuldade em respirar e asfixia. E de repente, eu a conduzir, Filipe, eu até te mandei uma mensagem no Telegram, não viste? A minha mãe entrou no hospital anteontem com um episódio de asfixia. Ela ficou sem respirar, com a pulsação a 20, porque fez um esforço muito grande. E ela tem uma estenose da traqueia. E eu lembrei-me, espera, a minha mãe tem a lua em touro. Olha, Filipe, no meio do semáforo, estava vermelho ali ao pé do Forte de Caxias, fui ver, a minha mãe tem a Algol a 28 graus de touro. Tem a lua, tem a lua em conjunção com a Algol. Olha, eu ia morrendo, porque eu já sei disto há muito tempo, mas nunca me tinha feito, sabes, o clique. Tipo, hello, a tua mãe tem Algol conjunto à lua. Pois é. Fui-lhe dizer, ficou assim a olhar para mim, não percebeu nada, assim, mãe, está tudo explicado, mãe. Não assustes a tua mãe com Algol. Mas é que isto faz todo o sentido. A minha mãe tem problemas de respirar, não há nada. Na verdade, não há razão nenhuma. Eu estou há 15 anos a pensar porque é que lhe acontece isto, porque é que ela fica com a traqueia apertada, sabes? A estenose apertada, ela chega a ter 20, 30% de canal de oxigênio a passar no canal. E ela, agora de 6 em 6 meses, infelizmente, está a ir ao Santa Maria para alargar. E quando ela alarga, ela fica outra pessoa. E quando ela está mais aflita, que agora só aguenta 6 meses, ela fica sem quase respirar. Então aconteceu isto. Até nem fiz a live na segunda-feira porque ela foi parar no Hospital da Guarda. Repara. E agora vou fazer a live da Algol. E eu pensei, meu Deus, mais literal e mais... mais Deus a falar connosco, sabes? Estes assuntos acontecem, não é tipo na mitologia romana. Isto é do dia a dia de agora. O nosso cotidiano. Eu posso te dizer, e ainda não começamos a falar propriamente da estrela, não é? Mas há muita gente que tem esta estrela e que ela vai trazer a narrativa, porque de facto nós temos todos touro no nosso mapa, mas pode não estar lá nada que ative. Eu tenho o sol e não há nada a ver. Esta Algol, não é? Portanto, se não tiveres nada que é ativo, ela não vai estar na tua narrativa, mas podes pensar sempre o seguinte, é que todos os anos tens revoluções solares e durante as tuas revoluções solares ou as tuas progressões, tu podes vir a ter Algol ativado no teu mapa, ou no mapa mundano, por exemplo, a Algol pode estar lá e pode ser
E só para dar só mais um exemplo da literalidade da estrela no mapa, eu vou-te dar o meu exemplo. Eu não tenho nada, não tenho nada ativado no meu mapa natal conjunto Algol. Mas eu tinha 19 anos e tinha a lua progredida para Algol. E nesse ano eu fui operada, na altura eu tinha um tumor, exatamente aqui, deste lado, aqui alojado à beira da tiroide, e fui operada para retirar esse tumor. E nós sabemos que o touro, não é? O touro rege O pescoço. E na realidade, e repara a literalidade, eu não fui decapitada, não é? Mas eu sofri tiveste um corte na garganta. Foi daqui até aqui. Entendes? Foi toda esta parte. Exato. Que foi cortada e que foi levantada. Pronto, agora não vou-vos poupar aos detalhes. Sim. Sabes que eu também li que se aplica agora. Sim. Agora também se aplica muito Algol em relação aos transplantes, porque a pessoa abre, tira, muda, isso também é considerado influência de Algol, eu li alguns. Agora, o que eu acho que no mapa Algol vai traduzir são questões muito ligadas ao mito também. E acho isso interessante, mas acho essa questão da tua mãe, primeiro eu espero que a tua mãe esteja bem melhor neste momento. Está mais ou menos. Vai segunda-feira a Santa Maria e vai ter que fazer o alargamento da traqueia, porque senão não consegue respirar. Pá, e é incrível a asfixia, a dificuldade de respirar. É assustador, pá, é literalidade. Por isso é que eu acho fascinante o estudo das estrelas fixas. Elas são literais. Olha, e sabes que eu também consultei um site de uma grande astróloga, não sei quem é, na verdade, é a Astrologia de Aquário, blogspot.pt, e ela fala de imensos casos que são astrologicamente influenciados pela Algol. Não sei se queres que eu veja aqui a lista. Sim, a gente está a começar ao contrário, geralmente a gente faz isto no fim, mas assim as pessoas ficam mais, não é? Ficam mais agarradas ao ecrã. Olha, o John Lennon, atacado mortalmente por um fã. Eu não sei bem como é que ele foi na cabeça. Eu não sei isso. Não, eu sei que ele levou um tiro. Agora, onde é que o John Lennon levou um tiro? Deve ter sido ou na garganta ou na cabeça. Não, para ela falar. Mas pronto, ok, é uma coisa deve ter sido qualquer coisa. Princesa Diana faleceu num acidente brutal, e é verdade. Sim, mas é incrível. Bem, isto é a opinião da Astrologia de Aquário. Príncipe William e Princesa Carolina de Mónaco. Vidas marcadas por perdas significativas de forma violenta. Sim. Mas essas pessoas têm, porque eu não tenho os mapas delas, não é? Pois, também não tenho. É que todas elas têm Algol no mapa delas em algum... Sim, esta astróloga diz que sim. Que são alguns exemplos de pessoas famosas astrologicamente influenciadas por Algol. Sim, mas ela não põe o mapa. Baixou uma lista. Depois fala do Pablo Picasso, ou seja, não é só a questão da cabeça, mas também os assuntos assim, de sombra, de escuridão, também revelam a influência desta estrela. O Pablo Picasso traduzia a solidão, sexo e morte em suas obras. Pois, ok, verdade. Pois há pessoas que eu não sei quem são. Tu conheces o Gerard de Nerval? Um poeta enforcado claro. num poste. Pois é, a tua área, eu não sei quem é. Então, ainda por cima, queres melhor um poeta enforcado num poste. O que é que ele faz? Ele retira ele morre por enforcamento, é o pescoço, não é? É. Portanto, estava aqui a tentar encontrar o mapa de algum deles. Eu só tenho aqui, por acaso eu tenho aberto o mapa só do Ai Weiwei. Deixa-me só fechar a lista e depois fazes tu com ele. O Salvador Dalí tentou várias vezes suicidar-se. Eu confesso que não fazia ideia. O Albert Einstein faleceu por súbito aneurisma abdominal. Eu pensava que a aneurisma era só de cabeça, vê lá. Não sabia. É por todo o corpo. Ok. Carl Jung, psiquiatra, pesquisador do inconsciente. Pois é, os temas que eles também se dedicam, não é? Carl Sagan, cientista que sofreu 2 transplantes de medula. Estás a ver aqui a questão do transplante? Agora aqui, não sei quem é. Rama Krishna. Não sei quem, sabes quem é? Deve ser sim, está ligado ao pensamento indiano e ao pensamento budista. Faleceu devido a um cancro na garganta. Mata Hari, a grande espia, não é? Sim, condenado ao fuzilamento por acusação de espionagem. Oscar Wilde, isto é para ti também, escritor, defensor da homossexualidade, foi preso e morreu devido a um violento ataque da meningite na cabeça. Não é? Stephen King, autor de romances de terror, explorava a morte.
Sim, o King, nós podemos dizer que ele, em cada livro dele, tem a Medusa na mão. Ele é o Perseu e petrifica-nos a todos de cada vez que lemos um livro dele ou que vemos um filme adaptado, não é? Eu ainda hoje tenho pesadelos pensando na imagem do Ou seja, continuas com a cabeça cortada. Faz lá um Pai, é Medusa, é Medusa. No meu enquadramento eu estou inteira. Oh meu Deus, eu aqui não te vejo inteira. Eu não te vejo inteira. Agora estás Ok. melhor. Está Eu melhor. espero que esteja inteira. É que falar deste assunto e tu estás sem cabeça é assustador. É literalidade. Dan Martin perdeu o filho num violento acidente de avião. E depois há astrólogos que dizem que às vezes nem sequer é tipo no própria pessoa, pode ser pessoas que muito perto, não é? À volta. Alexandra, vai depender na realidade onde é que está. O que é que representa aquele, qual é o planeta que faz conjunção? Sim. Exatamente, e onde é que está, em que casa é que está, qual é o cenário que está ativado, não é? E se não estiver no teu mapa natal, se for numa revolução solar ou se for numa progressão, onde é que vai estar? Sim. Não é? E é esse cenário que vai estar ativado, não é? A minha questão, eu já vi alguns mapas, aliás, eu já vi muitos mapas com Algol, com Caput Algol, ou Rasalhu, como ela também é designada, e na realidade ela pode trazer essas questões, mas pode trazer outras, não é? Eu não sei se te aconteceu, eu sei que tu agora dás muita importância às estrelas fixas, não é? Mas eu lembro-me quando comecei a praticar e quando comecei a fazer as primeiras consultas, um dos primeiros mapas que me apareceu para eu estudar, sabes, naquela fase em que tu estudas o mapa, assim, tipo, eu vou estudar o mapa 3 semanas seguidas, porque eu tenho de ter a certeza, quase, aquela coisa, não é? Eu abri o mapa, não é? Fiz os cálculos, abri o mapa, e quando eu olho para o ascendente, aquela pessoa tem cravado ao seu ascendente Marte em Touro, a 26 graus. Ai, minha Nossa Senhora. Assim, Marte e Algol, eu vou fechar o mapa e acaba aqui tudo. Vou-me embora, eu não faço esta consulta. E agora repara, aquilo perseguiu-me, Alexandra. Eu fiquei com aquilo e eu fechei. O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? O que é que tu dizes à pessoa? Eu fiquei a tremer, eu fiquei literalmente a tremer. Eu fiquei com tanto medo de olhar para aquele mapa que era, eu não sei, eu não vou conseguir fazer aquilo, não vou conseguir ultrapassar aquela estrela que está ali. Eu podia pensar, eu vou ignorar a estrela. Mas ela estava tão forte, era conjunta ao ascendente com o Marte. E eu dizia, mas eu não posso ignorar isto. Ainda por cima, esta estrela tem essa conotação, não é? E agora quer dizer, não depende do astrólogo, não é? Pelo que eu me recordo, Ptolomeu fala de Saturno e Júpiter, mas há outro que fala de Marte, não é? Pois é isso, é essa questão também. Isto hoje, cá em casa, é uma história um bocadinho anedótica, quando eu conto isto. E vou-te explicar porquê. Porque quem foi traficada pela Algol fui eu. Quis falar com a pessoa em consulta. Exatamente. Que engraçado! E repara... Não aconteceu nada à pessoa. Quer dizer, a pessoa tem isso no mapa, a pessoa tem, não era trânsito, a pessoa... Tem, e aquilo depois, eventualmente, quando eu ultrapassei a minha própria petrificação, porque eu ficaste paralisada durante semanas. Eu olhei a Medusa nos olhos. Que engraçado. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu digo? Que giro, mas é... Eu pensei, eu não vou dizer nada, eu não vou ler este mapa, eu vou passar este mapa à frente. Eu não vou dizer nada. Eu fiquei completamente petrificada, entendes? Pois, percebo. E eu ultrapassei a questão, e depois de ter ultrapassado a questão, quando eu olhei para o mapa outra vez e disse, malandra, tu petrificaste-me. Eu olhei-te diretamente nos olhos. Não usaste o escudo, pá. O escudo. O escudo da Atena, não é? Exatamente, o escudo da Atena. E agora vamos passar um bocadinho ao mito, porque... Não, deixa-me só acabar, para fecharmos isto, fica já feito. Então falta-me só falar de mais 2. O Crowley, satanista e ocultista perturbado pela morte da irmã. E por fim, na minha lista, depois que tens falado do teu, daquele... A Isadora Duncan, vê lá tu, ela faleceu, bailarina, né? Eu vi o filme dela, ela era brutal. Faleceu num acidente de carro conversível quando a sua encharpe ficou presa numa das rodas, enforcando-a.
Olha Pronto, para é por isto. aí, de facto, não há como fugir a Já viste a isto? A essa narrativa. literalidade. É assustador. É um bocadinho assustador. É um bocadinho. Então, para ver qual é a parte boa deste algol, não é? Eu acho que nós conseguimos arranjar sempre aqui, eu acho que tu vais te surpreender com a forma como nós podemos, de alguma maneira, ir buscar algo. E se calhar com isso eu vou falar um bocadinho do Ai Weiwei. O Ai Fala lá. o Ai Weiwei, ele é um artista plástico e ativista chinês. Ele tem atualmente uma exposição na Cordoria em Lisboa, que se chama Rapture. Fixe Portanto, podem ideia. aproveitar e quem estiver Em na zona Belém. Em Belém. pode ir ver a exposição. É ao pé da minha casa, amiga. Tanto quanto sei, o Ai Weiwei, se não está em Portugal a viver, já esteve durante o último ano. Ele deu uma entrevista para um jornal, para o Y, portanto, para o público. Portanto, à sexta-feira sai um caderno cultural e ele deu uma entrevista, foi o ano passado, penso em setembro, e ele disse que estava a viver em Portugal. Talvez ele tenha vindo para preparar a exposição do Rapture, e entretanto eu lembrei-me de uma vez alguém me ter dito, eu não sei quem, mas alguém me disse que o Ai Weiwei tinha algo no mapa dele. E portanto isto esta semana, porque eu estava a preparar sobre quem é que íamos falar, e tendo em conta que o Ai Weiwei está a fazer uma exposição cá, não é? Eu Gosto resolvi de ver. abrir o mapa dele. E então, o Ai Weiwei, ele para além de ser artista plástico, é ativista e ele já esteve preso na China, porque ele é considerado contra o regime chinês, portanto ele faz um ativismo em denúncia do regime. Por exemplo, quando houve o terremoto de Sichuan, que naquela região foi um terremoto com uma magnitude enorme e houve uma devastação muito grande na província por causa do tipo de construção deficiente feita e com o beneplácito do governo, não é? E ele foi um dos primeiros a lá chegar. E o que o Ai Weiwei foi lá fazer foi saber o nome das crianças que tinham morrido soterradas na escola. Claro que o governo chinês não divulgou o nome dessas crianças. Eu posso dizer que foram 5.000 crianças que morreram naquele terremoto, naquelas escolas, porque elas tinham sido construídas de uma forma, a corrupção nesse sentido era muito grande e, portanto, tudo bem, é um terremoto de grande magnitude, mas de facto aquilo foi um desastre. E o Ai Weiwei chega lá e o que ele pede aos voluntários dele é para tentarem saber o nome de todas as crianças que morrem naquele terremoto. E depois a peça dele é exatamente paredes inteiras com os nomes daquelas crianças. Ou seja, isto num ataque ao governo chinês. O Ai Weiwei tem algo conjunto ao Sol, na casa 10. Conjunto não só ao Sol, mas conjunto também ao seu meio-céu. Uau, brutal. E sabes o que é que me lembrou, como estavas a falar isso? Eu lembro-me que Perseu, no mito, enterra a cabeça da Medusa na terra, né? Na areia, não é? Exatamente. Olha só, e o que é que ele vai buscar? Ele vai buscar esse episódio das crianças soterradas no terremoto e mostra esse episódio. Exatamente. E repara, e não só o Sol dele faz uma quadratura ao ascendente dele. E a questão é que o Ai Weiwei, e tu dizes assim, mas quer dizer, alguém que tenha um Sol conjunto, no meio-céu, não é? Meio-céu, conjunto Algol, o que é que isto significa? O Ai Weiwei é um homem de projeção internacional, portanto é um artista de projeção internacional, não é? E afronta um governo. Ora, nós sabemos que em Mundana o Sol é o poder, não é? E a casa 10 também. Exatamente. Não é? Então repara que ele, ele tenta cortar a cabeça ao governo chinês. Literalmente. É o que ele faz publicamente sempre. Literalmente. E se tu fores ver as espalha pelo mundo. Exatamente. Se tu fores ver qualquer dia ainda é morto, não é? Mas isso o Ai Weiwei já teve preço na China, já lhe destruíram o ateliê, portanto a coisa não sai em colmo, certo? A coisa não sai em colmo.
e depois passou a viajar pela Europa e pelos Estados Unidos e pela América Latina, portanto, porque ele precisa deste reconhecimento também internacional, porque depois é esta questão deste reconhecimento internacional que é que o protege, não é? o equilíbrio. Portanto, entendes? Sim. Porque senão, quando ele esteve preso na China, foi forte a pressão internacional para o libertarem. E, portanto, se ele não tivesse este apoio, e este cultivo de passar por vários países para conquistar, não é, a causa. E claro, só Lintor é artista, não é? Faz sentido. Exatamente. Exatamente. E ele tem um ascendente Leão. Leão, não é? É o meu mapa. Eu só não tenho coisa na Algol. Sim. E depois ele tem também ao lado, tem a Vênus e Mercúrio. Mercúrio está em Touro, Vênus está em Gêmeos, portanto eles fazem uma mútua recepção e aquilo também ajuda bastante na questão da casa dos bons espíritos, que é a Vênus que está em Gêmeos. E, portanto, tudo aquilo, de facto, ajuda no mapa dele a que a literalidade da Algol é ele a querer cortar a cabeça à China, não é? À desmesura do governo chinês, do regime, não é? Claro que o Ai Weiwei ele é considerado por muitas pessoas como alguém que também pratica uma desmesura na própria arte, porque algumas pessoas o acusam de capitalizar a desgraça no sentido de se projetar como artista. Mas é o mapa dele, ele tem que dizer isso, olha, é o meu mapa, não dá. Exatamente, ele tem de começar a levar o mapa e mostrá-lo. É tipo, olha o meu mapa, não dá. Sim. Mas é que é verdade. Era tão bom que fosse linguagem universal, a pessoa em vez de ter o mapa astral. E esta é uma das questões da Algol, não é? E isso quando nós estudamos mitologia, quando estudamos astrologia e estrelas fixas, dizem-nos sempre, a primeira coisa é que a Algol petrifica, não é? Porque tu não podes olhar a cabeça da Medusa. E se ela te aparece no teu mapa, é um bloqueio, é uma petrificação, o que é que está ali a causar-te esse estado, não é? Repara que aqui, de facto, o que poderia petrificar e podia congelar a ação do Ai Weiwei poderia ser exatamente este Sol. Só que ele escolhe não aceitar essa petrificação. Portanto, ele escolhe não olhar diretamente no sentido de ele deve ter o escudo, não é, que o Perseu tinha, que refletia os olhos da Medusa. Mas eu já vi também um outro mapa, isto eu não me lembro da pessoa em questão, porque foi alguém que eu estudei, tinha o Marte não no ascendente, mas tinha o Marte no descendente e conjunto ao Algol. E nessa altura eu pensei assim, bem, coitado do namorado ou da namorada desta alma. Mas então o que é que eu pensei? Ora, então se eu tenho touro no descendente, o que é que eu tenho no ascendente? Tenho carneiro, não é? Desculpa que eu disparar, tenho escorpião, certo? Sim. E pensei assim, mas o Marte vai-se atacar a si próprio? Nunca na vida. Onde é que o Marte vai atacar o escorpião? Nunca. Certo? Então se tu tens um Marte do outro lado, não é? Bem, se lês o Fírmicos olha, o Fírmicos toda a gente morre no final. Então todas as casas. O Fírmicos diz que Marte na 7, não é? Ele, como não se vai atacar a ele, vai atacar o outro lado. Portanto, somos nós, é o nativo. Mas eu pensei, não pode ser. O Marte não se vai atacar a si próprio, porque é a casa dele, é escorpião. Então aqui o que eu acho, e na questão na altura eu lembro-me de pensar que eu lembro-me de ver uma fotografia, uma altura, andava a pesquisar sobre a Medusa e apareceu-me, eu não sei se aquilo foi um Photoshop que fizeram, e era a estátua do Perseu, ele aparece com a Medusa na mão, tens aí, com certeza, pronto. Tchanan! Isto é astrologia ilustrada. E então o que é que acontece? Instantânea. Alguém fez um Photoshop, ok? Alguém fez um Photoshop, cortaram a cabeça do Perseu, não é? Do Perseu? E colocaram, sim, do Perseu, e colocaram na cabeça, no corpo do Perseu a Medusa. E puseram a cabeça do Perseu na mão. Ou seja, mas é uma vingançazinha, é isso? Eu pensei, mas aquilo que às vezes
Se a medusa, não é? Se Algol simboliza no mapa aquilo que nos pode petrificar, aquilo que nos pode Congelar. congelar, decapitar, não é? O que seja, mesmo metaforicamente, então pode significar exatamente o contrário. É aquilo que nós temos que petrificar nos outros. Epá, mas isso é um bocado elaborado. Mas eu sou uma rapariga elaborada. Não há dúvidas, não há dúvidas. Sabes, nós às vezes, Alexandre, diz-me lá uma coisa, o Fírmicos, nós lemos o Fírmicos e ficamos com o cabelo em pé, não é? Sim, eu ainda estou a recuperar do trauma do meu filho, que tem Marte na 6, não é? Por ter morrido prematuro. Mas a questão Fiquei petrificada, percebes? Ficaste petrificada. Mas a questão é esta, não é? Se aquela, e pensando mesmo no mapa do Ai Weiwei, ele faz isto, não é? Repara, e ele é que quer cortar a cabeça. Pois é, ele é que quer. Sim, é muito bom. Não é assim tão descabido pensar desta maneira. Sim, ele explora completamente isso e põe a nu, não é? É a causa dele. E depois temos que pensar sempre, e para quem nos está a acompanhar, isto é importante vocês pensarem sempre nisto. É uma estrela, é um ponto apenas no mapa. Nós, para percebermos o que é que ela vai trazer ao nosso mapa ou ao mapa em questão, nós temos que olhar para uma miríade de coisas. Não é só uma estrela que nos vai dizer e que nos vai ditar algo. Ela está lá, está. E quanto mais perto ela estiver de alguma coisa, quer dizer, um grau seria 1 grau, 2, 3, eu assumo os 3 graus. Magnitude 2, esta estrela. Sim. Talvez menos, talvez até 2, entre ela está a 26, portanto de 24 a 26 ou de 26 a 28 ainda vá lá. Pronto. Minha mãe tem a 28, a Lua, portanto mas eu também não sou assim tão, quer dizer, eu sei que há muitos astrólogos que só vão considerar 1 grau, o que para mim não faz muito sentido que todas as estrelas tenham uma magnitude, elas todas têm magnitudes diferentes. E elas isso é de facto peculiar, é peculiar. Mas é incrível, porque mas isso sim, não é? E depois, como eu te disse, já na de Alfarate, há até astrólogos, que eu já vi. Aliás, nós que seguimos imensas páginas de outros colegas astrólogos, não é? Muitas vezes vês os mitos e as estrelas a aparecerem, até que elas aparecem nos céus diariamente, não é? E eu até já vi alguns a falarem da presença de estrelas fixas por Antícia, por exemplo. Eu não faço, eu já disse que não faço por Antícia, eu faço por conjunção, meramente. Mas sim, mas acho que há aqui imensas mundo que nós podíamos ter, porque há questões que não são assim tão... E esta estrela na astrologia mundana, porque em breve o Sol vai tocar nesta estrela, não é? Estamos aqui a 1 ou 2 graus de touro, não é? Agora. Sim, ela vai estar mais ou menos a 18. Aliás, deixa-me lá ver o que é que se vai passar rapidamente aqui. Olha, vou-te ler aqui o que é que diz aqui outra astróloga. Eu encontrei muitas coisas, é espetacular. Mas coisas engraçadas. Esta astróloga fala que Ptolomeu diz que é Saturno e Júpiter, mas também há que considera Saturno e Marte. Estrela dupla pulsante, como um olho piscando. Uhum. E depois li muitas coisas, que é binária, coisas que são astronómicas, não é? Que me escapam. Está mais em astronomia do que propriamente. Fiquei assim um bocado. Sim, da constelação de Perseu, que achei o máximo. E depois assim, esta astróloga não sei quem é, encontrei o PDF no Google, no Dr. Google, não é? E ela fala: sexualidade feminina primitiva, estrangulamento, decapitação, perigo para a garganta e para o pescoço, assassinato, violência, catástrofe em massa. Uhum. O maligno, a estrela demoníaca, apaixonado intenso, histérico, uma estrela dupla pulsante e eclipsando. Também vi comentários sobre eclipses. Associada à extrema criatividade. Associada à extrema criatividade. Fiquei pensada com esta. Uma expressão do lado negro da força. E por isso é que se calhar o Salvador Dalí explorava isso, não é? O lado negro. Eu lembro-me de ler também uma coisa muito interessante. O Picasso, não é? Solidão, sexo e morte. Eu lembro-me de ler uma vez uma coisa muito interessante sobre Algol e sobre os astrólogos persas, árabes, que eles nunca, quando estavam a calcular ou a ver um dia em que haveria uma batalha,
não é? Ah, Se Algol eu li estivesse isso. no céu e se estivesse no Pouco lado, forte, não avançavam. Eu li, achei o máximo, achei o máximo. Achei o máximo. cá está essa questão. Portanto, repara, É, muito nós, giro. nós hoje dizemos, ai, Algol, não é? Como eu fiquei Aham. petrificada por ter visto aquele Aí é a parte Algol, boa, não essa é é? a parte boa da estrela. E repara ele a dizer assim, vai depender para que é que tu queres o Algol, não é? Exatamente. Se quiseres uma guerra boa e ganhar a guerra, Não é? escolhe algo. Quer dizer, se a Algol não estiver boa, ou então se estiver boa para o outro Exatamente. lado, oh, toma lá, tem cuidado. Mas Exatamente. olha, Algol vai começar a levantar-se connosco. Isto é extraordinário, não é? Eu dizer, Algol vai começar a levantar-se connosco, ou seja, a partir do dia 15 de Maio, maio. Ela vai estar, o Sol nasce, portanto o com ascendente ela. estará já em Algol. E portanto esses dias será mais ou menos o dia 15. E portanto o nascer do dia conjunto a Algol pode trazer assim uns dias de veras interessantes, não é? Nesse sentido. Vamos ter então o 15, o 16, Olha, o maravilhoso António Rosa, 17 e 18. então fiquem em casa, está bem? Já sabem, nós estamos a aconselhar-vos, fiquem em casa. O maravilhoso astrólogo António Rosa, da Cova do Urso, eu fui também espreitar, e ele diz que, na verdade, para ele o que significa é sentença fatal, fim de vida brutal e prematuramente, grande risco de violência, mas depois diz assim, predestinação boa ou má, consoante o caso. Provações difíceis de ultrapassar, uma influência inelutável do destino, grande perturbação, poder, a pessoa que tiver ativa esta estrela no seu horóscopo poderá constatar o poder e a ascendência do destino na vida, tanto mais quanto os aspectos que esta estrela forma com os luminares, com os nodos lunares, com os asteroides, com a lua negra e outros planetas. Depois fala, né? Se tiver o Júpiter e Saturno em aspectos favoráveis com esta estrela, isso indica uma possibilidade muito grande de obter o poder. Tanto mais quanto as casas angulares, o Sol e a Lua, forem benéficos. Pois isso pode ser brutal. No caso contrário, há uma catástrofe. Sim, mas Pronto. repara, pensando agora um bocadinho no mito. Mito. Ainda não falamos do mito, não é? Mas, Vamos quer dizer, falar falámos na live passada. sim. Vamos fazer um Mas resumo. a questão da medusa, não é? O Perseu, e isto resumindo, para não ser assim tão. Mas temos que voltar a falar porque há pessoas que não viram outra live. Ah, Podem ver a outra live de Alfrade, que ficou por ser melhor, mas para quem é mais preguiçoso, não é? exatamente, para quem é um bocadinho mais preguiçoso, nós sabemos que o Perseu teve num dos seus trabalhos, não é? Desgraçado, Para salvar a mãe. para salvar a mãezinha, porque ele não queria que a mãe casasse. A mãe é uma espécie de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora, não é? Porque ela engravida com o chuvador de Zeus. Muito bom, é verdade. É uma divina conceção, de facto. Sim, é chamada chuva dourada, não é? E há astrólogos que dizem que é para chamar a atenção que realmente a água é de facto ouro, não é? Para a humanidade, e a água é mesmo. Sim, a questão aqui é que eu nunca sei pronunciar corretamente o nome dela, mas eu acredito que seja Danae, não é? Danae. Tu é que és dessas áreas. Sim, mas eu hoje estou disléxica nesses sentidos. E estás também sem cabeça outra vez, agora baixaste os teus óculos. Cuidado. Ok, pronto. A Danae era filha do Acrísio, do Preto, e era sobrinha do Acrísio. Não, ao contrário, era filha Filha de Acrísio. Sobrinha do Preto. E o tio dela gostava dela, mas o que é isto? É mitologia grega. Isto é uma coisa surreal. Não há decoro, não há regras, não há valores, não há princípios. Era todo um outro universo. E o que é certo é que a Danae, houve um oráculo que previu que o Acrísio, que era pai de Danae, seria morto pelo neto. Pelo neto. E então eles levavam muito a sério os oráculos. Faziam eles tão bem. Faziam eles muito bem, não é? E então, o que é que o Acrísio fez? Mandou fechar a Danae numa torre, fechadinha, trancadinha a 7 chaves, porque ele dizia, não, ela não vai nunca ter um filho. Daqui, não vai. Ele não sai, ninguém entra, portanto, estou safo. E o que é que nós sabemos em astrologia ou em oráculos? É que quem desafia o seu destino apanha com a Nemesis, logo. E então, vai buscar. É a justiça distributiva. Muito bom! É a justiça distributiva. Então,
O Zeus, claro, o nosso Júpiter apaixonou-se pela Danaé e diz ele, mas uma torre com portas não é Portas de impeditivo. bronze vigiadas por cães selvagens, diz o Mas Robert não é Graves. impeditivo, não é? E então o que é que Ele fez o pode nosso tudo, não é, Deus? pode tudo, tanto pode que até entrou como uma chuva de ouro. De Não é? hoje. Claro que chegou ao interior da torre e lá Eu agora posso mostrar, não é? Esse momento. Claro, Eu tenho aqui uma fotografia. Fica mais ilustrado. Porque a gente chegou à conclusão que este senhor aqui, velhote, vê lá se é. É que tem assim um ar um bocado dos Zeus, não tem assim um ar tão velho? tu dirias que ele tem aí um ar muito mais de Saturno, ou não? Sim. Isso é que eu achei estranho. E não estou a ver aqui a chuva dourada, não estou. Não, aí Aqui está não assim, está. sim, mas é a questão É no psicológico, início, não é? não é? Pronto, não, ele entra, Mas eu já vi uma imagem que aparece uma chuva. Já vi. E então o que acontece é que Zeus, não é? Depois de entrar nas masmorras, concebe então, exatamente, Este é mais simpático. a bela Danaé concebe então um filho. E o que é que acontece? A Crísio não se convenceu. Pois. O problema é que a Crísio Ficou não se com convenceu medo. que o pai da criança fosse o pai dos deuses. Eu tenho aqui a chuva dourada, amiga. Desculpa lá, mas isto, olha aqui. Muito bem, Isso. muito bem. Só que isto não parece chuva, isto parece raios, mas é chuva. Sim, mas então a Crísio não se convence que o pai da criança é Zeus e pensa que é o irmão, que é o preto, que é o irmão preto que tinha entrado nas masmorras, não é? E pronto, e o que é que ele Faz. resolve ter? Ele não se atreve a matar a própria filha, porque ele não se atreve a ter, não é? Era só o que faltava, não é? Mas então o que é que ele faz? Ele tranca a ela e ao bebê Perseu numa arca, como está aí, muito bem ilustrado. Vês? Isso é astrologia em direto, ilustrativa. Ao mar, não é? A arca, portanto, andou ali a flutuar no mar até uma ilha, eu não me lembro qual. Eu lembro-me, tenho aqui, ilha de Serifo. Pronto. E houve um pescador que, ao ver a arcazinha, recolheu-a. O Ditis. É que eu imprimi, eu agora já não brinco. Obrigada. Não, é que eu fiquei nervosa porque fiquei-me confusa. Então eu pensei, vou imprimir e vou ler outra vez, vou fazer bolinhas, vou fazer, estás a ver, para não nos falhar nada. Ok, e então esse pescador, se bem me lembro, ele abre a arca, não é? Sai de lá a Danaé e sai a criancinha, não é? E dizem, ui! E ele então, o que é que ele faz? Pescador, não é? Leva os dois ao rei da ilha. Tens aí o nome dele, já agora dava-me um jeitaço. Tenho, sim senhora. Mas ele não cuida e não é o rei Polidetes, eu não sei pronunciar bem. E que esse Mas ele rei... criou, não é? Ele criou estes dois. Criou. Só que o problema, e é aqui que o nosso Perseu vai encontrar a Medusa, é que o Polidectes chega a uma altura que quer casar com a Danaé. Certo? Sim. E o Perseu diz, não estava muito interessado nesse assunto. Pois não. Ele não queria mesmo nada. Então ele faz uma cena fake, não é? É um bocado estranhíssima. Porquê que ele faz esta cena de fingir pedir a mão de outra pessoa, filha de Penélope? É Pélope, não é Penélope? Eu li como Penélope. Sabes que esta questão, às vezes, da mitologia, há coisas que não nos permitem chegar muito bem. Ele quer casar com a Danaé e finge que quer casar com a Hipodâmia. Só Sim, para fingir. E então pede a todos um cavalo. Pede a todos presentes para o seu amor. E um cavalo. Um cavalo. O Perseu diz-lhe, um cavalo, eu sou pobre, eu não tenho um cavalo para te dar. Exato. Não tenho ouro, diz ele. Eu sou pobre, não é? Mas ele diz, porque como ele não queria mesmo casar, que não queria mesmo que o rei casasse com a mãe, ele diz, mas eu ofereço o que tu quiseres. Ora, ele pensa, o rei pensa... Mas, amiga, mas espera lá, eu não percebo, porque é que ele ficciona que vai pedir a mão da Hipodâmia e reúne os amigos e depois diz ao Perseu e o Perseu diz, eu dou o que tu quiseres para não casares com a minha mãe. Não, ele está a fingir que vai casar com a Hipodâmia. Mas ele sabia, ele tinha tudo planeado. Ele sabia que aquilo era farsa, é isso? Ele sabia, não, ele queria esta farsa, o rei, o Polidectes, ele queria esta farsa
e cria ao mesmo tempo a questão, eu quero um cavalo, e o Perseu não tem cavalo para me dar. Portanto, isto é tudo Isto é toda informação para lixar o Perseu, para ficar com o bem dele e pôr o Perseu. Ele sabe como é que o Perseu vai reagir e vai lhe dizer, eu não tenho ouro, não tenho o cavalo para te dar, mas pede-me o que tu quiseres como presente de casamento com outra rapariga. E ele quer a cabeça da Medusa. E o que é que ele acha? O Perseu Poder, não vai conseguir trazer uma cabeça da Medusa. E pior, vai morrer. E se fica com a mãe dele. Eu fico com a mãe. Já percebi. Só não percebi o que é que ele faz em encenação. Mas ok, é mesmo só para o Perseu cair, é? Exatamente. Porque não aparece. Esta hipótese é só fake, não aparece na história. Quer dizer, E então, repare, lá vai o Perseu, não é? Que disse que eu dou-te tudo o que tu quiseres e ele quer a cabeça da Górgona. E pronto, ele lá vai buscar a cabeça da Górgona. O que acontece é que ele precisa de ajuda. Perseu precisa de ajuda. E é Atena, a deusa Atena, que vai ajudar. Vai ajudar. A Medusa, odiava. Sim, odiava. E sabes porque é que a Atena odiava a Medusa? Tem a ver com a beleza ou não? Não, isso é outra história. Isso é Afrodite. Pois, Afrodite que condenou aqui a rapariga. E a outra também, a Cassiopeia, mais à frente, não é? Exatamente. A da outra, da Andrómeda, não é? Isso depois está ligado à história aqui da não própria... diz porque é que ela odeia, diz que só que a odeia. Inimiga mortal. A quem puseram um semblante horrendo. Não explica porquê. A Medusa, antes de ser Medusa, antes de ser uma Górgona, ela tinha mais duas irmãs e ela era a única irmã mortal. E elas eram muito bonitas, as três. As irmãs é a Esteno e a Eurialo. Sim. E elas eram muito bonitas, e especialmente a Medusa. E ela suscitou então o interesse do deus do mar. E ela recusou. E então ele violou-a num templo de Atena. E aqui a questão é que Atena não condena ou não castiga o deus, mas castiga a mortal. E transforma, ou seja, é Atena que a coloca com aquelas... Sim, com as serpentes. O cabelo. E portanto, repara, isto era outra história, que eu também gosto muitas vezes de pensar. Nós não pensamos muito em Algol dessa maneira, não é? Mas de facto nós temos uma rapariga que é vítima de uma violência e de uma violação, e ela é que é considerada culpada. Realmente. E é que apanha com a pena. Mas pronto, passando à frente. Já percebeste então porque é que a Atena não a perdoa? Porque ela foi violada no seu próprio templo, ela profana o templo de Atena. Como é que chama esse deus? Sabes o nome desse deus? Poseidon, ou Neptuno. Ok. Epá, que chatice. Eu tenho ali em conjunção com Neptuno. Epá. Eles tanto faziam coisas boas como a seguir estavam nestas questões todas. Meu Deus, pá. E nós aqui a estudar a mitologia como se eles fossem realmente coerentes. Atena ajudou com o seu escudo brilhantemente polido. Porque esse fazer o reflexo. Exatamente. Eu não me lembro muito bem quem é que lhe deu as sandálias, não sei se eu foi lembro-me! Foi Hermes, senhora, foi. Fiz um desenho. Hermes dá-lhe as sandálias e o foice incquebrável. De metal adamantino, certo? Aqui não diz o tipo de metal. Se não estou em erro. Mas eu acredito, sim, senhora. E depois o Hades dá-lhe a sacola para ele pôr a cabeça e dá-lhe o elmo de invisibilidade. Lembrei-me logo do Harry Potter. Do manto de invisibilidade, lembrei-me. Quer dizer que a Rowling andou aqui a beber nisto tudo, não sei se sabes, não é? E entretanto, o Perseu com as suas sandálias aladas, lá foi ele, onde está. Ele tinha que saber como é que entrava lá, não é? Portanto, tu sabes a história das greias. Sei porque li, não sabia. Não é? Ele teve que ir, as greias são uns seres que são uma espécie só com um dente e com um olho. Exatamente, e ele tirou-lhe o olho. Sim, elas trocavam de olho. Havia uma hora que elas passavam o olho e isto é uma coisa estranhíssima. Sabes que a questão do olho? Eu acho uma imaginação fabulosa. É de alguma forma, não é? Porque é quase oracular, o olho é aquela questão de ver o que
não é? Portanto, ele tinha que ir ver as três greias Sim. e elas têm um corpo de cisne, não é? Depois tem lá o olho e o dente. E ele chegou lá junto delas, roubou-lhes o olho, não é? Portanto, É elas mesmo deixam. filme, é tipo filme. Eu só vos dou o olho se vocês me disserem onde é que está, não é? A Medusa. Exatamente. Elas não é? lá cedem à chantagem, elas dizem ao Perseu onde é que está a Medusa, vamos, não é? Está no país dos hiperbóreos, e então ele chega e encontra a Górgona, não é? Que está, penso eu. Mas ele aqui também recolhe as sandálias, a sacola e o elmo, não é? É aqui que ele Claro, também ele vai recolhe. precisar de tudo, sim, ele vai precisar disso tudo. E então ele chega e ele fixa o olhar no reflexo do escudo, porque ele sabe que não pode, ele olha, ele vê, mas a partir do reflexo do escudo. Ele não olha diretamente para ele. Então aqui diz que é a Atena que o ajuda, que o guia, porque ele não está a ver, não é? Sim, exatamente. Ela é a grande. A Atena era mesmo revoltada e mesmo odiava mesmo a Medusa, coitada, a Medusa também. Olha, depois de ler a Ilíada e percebes aí a intervenção destes deuses todos, percebes que eles, de alguma forma, porque os deuses homéricos, eles não têm propriamente uma dimensão de bem e de mal. Pois. Okay? E isso é algo que nós ocidentais e do século XXI tendemos a fazer, de querer polarizá-los entre o bem e o mal. E Homero não o fazia. Eu tendo a pensar dessa forma, porque senão não faz muito, não faz muito sentido. Começamos a entrar nesta questão, eles são bons ou eles são maus. Não é? Pois. Então, Atena guia a mão do Perseu e com um único golpe com o foice. Dermos, também é Dermos, é que foi. Ele degola, decapita A Medusa. e é muito interessante que ele depois tem que meter a cabeça dela no saco, porque senão qualquer ser que olhasse, mesmo com ela decapitada, é uma questão de proteger tudo e todos, ele inclusive. Claro. Mas morta ela até é poderosa. Quando ele corta a cabeça dela, caem 2 gotas de sangue. Pois, essa história E é por isso que a mito da Medusa também está ligada a coisas muito interessantes e boas. Porque de uma das gotas de sangue nasce Pégasus. Certo? O cavalo alado. O cavalo alado na mitologia, e se pensares na estrela fixa e nas constelações, na constelação de Pégasus e as estrelas na constelação, elas são sempre de uma natureza muito benéfica. E claro, nem tudo é mau, é isso? Quando eu penso, não, Pégasus é o cavalo do Olimpo depois, não é? E é muito interessante porque está ligado a uma outra constelação e a um outro mito, que é o mito de Belofronte. E mais tarde falaremos desse, senão daqui a pouco estamos a meter os mesmos mitos todos na mesma live. Não podemos, temos que fazer. É que, contenção. Portanto, ele corta-lhe a cabecinha, mete a cabecinha dentro do saco e lá vai ele em direção. Voando com os seus sapatos alados. E é nessa altura que ele encontra a nossa menina Andrómeda lá acorrentada pois é. ao rochedo e que a salva porque mergulha a cabeça da Medusa no mar e salva a Andrómeda de ser comida viva pela Cetus. Eu acho o máximo porque ele também deixa cair o olho no caminho, deixa cair o olho e o dente das greias no lago de Tritónis, e depois caiu também algumas gotas de sangue que caíram no deserto e vieram-se a gerar um enxame de serpentes venenosas. Uma dessas serpentes veio a matar o Argonauta Mopso. Isto é tipo, cruzam-se várias histórias, não é? Sim. Uma gota de Medusa. A questão de Pégasus, não é, que nasce, portanto, repara, uma constelação e um ser mitológico, não é, de grande benesse, de grande benefício, nasce daquela cabeça degolada. Eu penso sempre nisto quando olho para o mapa. E o guerreiro Crisaor. Eu penso sempre nisto, sabes, o que é preciso cortar para nascer? Para que nasça algo de bom. Eu penso sempre nisto, sempre que vejo... E a verdade é que isso acontece toda a hora na natureza, não é? Nós temos de fazer a poda para a árvore rebentar com mais força. Sim, e ali às vezes eu penso o que é que naquele mapa, mais especificamente,
que é que está ali? Porque o que é que, se for no mapa mundano, não é? Pensas aqui alguma coisa hoje, neste dia, Pois é. que poderá significar essa questão do que é que vai ser cortado, o que acontecimento é que posso estar aqui a ser gerado, originado, que vai ligar a essa questão de, de confronto, não é? De confronto, de petrificação, do que é que precisa de ser cortado, erradicado, por exemplo, pode ser isso. O que é que pode rolar? O que é que pode cair? Não é? Será que quando houve a Revolução Francesa nós tínhamos algol no céu porque eles fizeram as guilhotinas todas? Estariam assim tantas vezes algol constelado? Pois é, estava a pensar nisso. E estava a pensar também naquela rainha de Inglaterra que morreu também degolada, É assim, decapitada. Ela tem, se não tem? pensarmos, se pensarmos no rei, no Henrique VIII, não é? Tá, Que ele foi coitado, teve montes de mulheres, não é? a cabeça às rainhas todas, não é? O Henrique VIII tinha alfarate. Era a frase. Uhum. Ele tinha alfarate, não é? Mas por acaso nunca fui ver os mapas Mas das qual é mulheres. aquela rainha famosa por ter sido morta por guilhotina? A Maria Antonieta. É, ela não tem, eu por acaso não fui ver. Bem, olha, nunca fui ver. Agora fiquei com curiosidade para perceber o mapa da Maria Antonieta, que era a que mandava o povo comer brioches, não é? Porque não tinha pão. É capaz de ter algol lá constelado. Mas essa é que é a questão, é que nem sempre algol traduz a literalidade que nós vimos na tua mãe, não é? Ela pode acontecer, de facto. Pá, e acontece imensas vezes. É assustador. Não. Assustador, quer dizer, não é assustador. É arrepiante, é mágico, é... Pá, dá força. A astrologia é uma coisa maravilhosa, acho eu. Mas claro, é daquelas questões que tu vês a lua, não é? Conjunto Algol, não é? A lua da tua mãe, e eu não sei. Sabes que eu não gosto muito depois de me debruçar em mapas pessoais e de pessoas que são próximas, porque isto pode ser aqui numa live, isto pode ser assim um bocadinho mais assustador. E como nós dissemos ainda há um bocado, é um ponto do mapa. Não é? Portanto, nós não podemos ficar logo assustados e quem nos está a ouvir e se tiver algo no mapa não pode ficar já a pensar que tenho uma desgraça iminente na minha vida. Olha, tu sabes que a megaastrologia.com faz um post só sobre a Maria Antonieta e Algol. Então diz lá. Então, olha, então é mesmo. Vai Diz, buscar. Espera aí. Não, espera, não. Eu escrevi Algol, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver que ela tem 26. Vou ver aqui o mapa dela. Touro, 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 touro. A cúspide da 12 abre a 20 de touro. E tem lá a 18 e a lua negra. Ah, não tem. Não tem, não tem. Mas porquê que ela fala? Pois, não tem. A 20 de touro abre a casa 12. Está um bocado. Não, 6 isto, graus não dá. Não é? não, isso é muito. Eu Não acho dá. que eu acho que isso já é um exagero mesmo. Sim, tá. Mas Deixa eu não ver aqui sei. escorpião. Será que podemos abrir agora para perguntas? Se é que possa haver alguém com perguntas, e aí podemos, se calhar, Sim, claro que sim. Sim. Pensava mesmo que. Mas não, não tem nada a ver. Mas pá, mas é muito. eh, uhum. Ela é de 2 de novembro de 1755 às 7h30 da noite em Viena. tinhas de ver, porque ela pode ter nas progressões ou nas revoluções solares, pode Pois, estar lá. Não é? pois Nós pode, não nos claramente. podemos esquecer disso. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Ok, vou aqui. Sim, o tempo passou no instante, nem reparei. Eu não sei que horas já. Já passou 1h e 5 minutos. Temos imensas pessoas aqui e temos perguntas, sim. Vou ver, vou mostrar. Bem, aqui a nossa. Agora não sei quem é primeiro. Vou começar para as de baixo. Maris, a nível psicológico, como pode o mito da medusa manifestar-se de alguma forma? Pois é isso, não é? Como é que a psicológica é a pessoa sentir-se sem respirar, a pessoa sentir-se petrificada ou a pessoa sentir-se asfixiada, não é? Uma sensação. Qual é a hora que estamos a trabalhar? Diz o Júlio. 2, 3 graus, não é? Sim. Que é magnitude 2, Júlio.
Não, eu não lhe atribuo mais, mas eu nem sei, eu posso ver o que é que, pelo menos no Tratado das Esferas, eles dão como magnitude. Ah, deixa ver. Olha, uma estrela de magnitude 2 no Tratado das Esferas, eles atribuem uma ordem de 5 graus e 20 minutos, Sabes que eu por nunca, exemplo. assim, Eu considero isso talvez um bocadinho excessivo, mas é só a minha opinião. o Júlio Acho que está a dizer, o meu filho, boa noite, Marisé, o meu filho tem a Algol a 26, Marta a 23 com ascendente em touro. E o que é que lhe aconteceu, Júlio? 20, tem Algol a 26, Marte a 23, está a 3 graus. Diferença, não é? Ou seja, o filho do Júlio tem Marte conjunto ao ascendente, é o que eu posso perceber, não é? É isso, não é? hum, Que é aquele caso que tu falaste, que ficaste é, petrificada. eu fiquei, mas depois eu é que fiquei petrificada com Tu é que aquela, ficaste. com aquela gol. O que é certo é que essa pessoa, quando eu depois li o mapa, eu achei muito interessante, porque ele disse-me assim, a primeira coisa que ele me disse foi, a minha vida não é nem exata. E essa pessoa tinha 30 anos. E ele dizia-me, a minha vida não é nem exata, e eu não sei o que fazer. E eu vi o que era ter uma algol no ascendente, Estava de alguma enliada forma. no cabelo de serpente. Não é? Nem ele próprio, repara, a Asfixiado. questão era a Assim, pessoa. a Maris pergunta isso, qual é o efeito psicológico? Se calhar é a pessoa sentir-se um bocado perdida, asfixiada, E eu penso, paralisada. Também não deve ser nada fácil para pode ser ela, não é? tudo isso, não é? E o que é que naquele caso, portanto, nós temos, e se pensarmos, nós temos, se temos o ascendente conjunto a touro, não é? A algol, do outro lado temos o descendente, não é? E, portanto, e temos o escorpião, e, portanto, nós podemos tentar sempre perceber de que forma é que aquele algol e aquele Marte se posicionam também do outro lado. Será que aquela pessoa. Bem, depois eu percebi, aquela pessoa estava num relacionamento que ele sentia-se completamente preso àquilo, ou seja, não conseguia sair daquilo. Se Ou calhar, seja, ele se calhar fazia-lhe falta realmente aí acontecer assim a libertação, não é? O corte da relação para se libertar, aí se calhar era. Olha, o não Júlio é? está a dizer que o filho dele, com este posicionamento de Marte, né? Conjuntar o Gol e o ascendente, quer isto dar para a vida militar. E faz sentido, Faz todo né? sentido, Faz todo faz todo sentido. sentido, faz todo sentido, completamente, porque alguns astrólogos É. dão-lhe o caráter marcial, não é? E ela, Mas ele tem o Marte em touro, ele é um fofinho, ele não é propriamente um militar ali, não é? Ele gosta de vir militar, mas ele vai Alexandra, espalhar amor, não é? Eu acho. Alexandra, eu tenho um sobrinho que é militar, e ele é um fofo. E eu não sei se ele me está a ver, e se calhar se estiver já está com corado até à raiz dos cabelos, não é? Ele é um fofo, quer dizer, a ideia de ser um militar não tem que ser, não é, alguém sanguinário. Pois é, claro. É o É, gosto pela vida é militar, alguém que tenha um caráter, tem uma natureza marcial, só está a marcial, sim. cumprir a sua De natureza. estratégia, né? Sim, De sim. defesa, né? Diga, dando esse exemplo, e o meu sobrinho não tem Algol no mapa dele, mas ele tem, o Almuta dele é Marte. Um, ele, desde os 11 anos, que dizia que queria ser controlador aéreo. Uau. E foi pelas Forças Armadas, pela Força Aérea. Portanto, ele é militar, mas acima de tudo, ele cumpre o sonho dele de ser controlador aéreo. Portanto, eu não vejo nada de mal Engraçado. nessa Engraçado. Eu acho o questão máximo. inicial, entendes? Não vejo, acho isso maravilhoso, não é? Lá está, é outra questão das pessoas acharem que ter um Marte assim forte no mapa, ou ter um Marte como Almuta, Deus me livre, vou ser alguém com caráter Não, pode ser um super violento, desportista, agressivo. ativo, não é? É isso, entendes? Guerreiro. E por que não? Nós não podemos deixar de assumir que existem as Forças Armadas, e as Forças Armadas, É para sim, defender o têm. povo, o país, não é? Claro, é super digno. Tá? Sim, sim, sim. Olha, a nossa querida Carmen diz que adorou. Não tenho perguntas, mas tenho que dizer que adorei. Obrigada, Carmen, Obrigada. obrigada. E temos aqui mais uma perguntinha. Enganei-me, foi aqui. É da nossa The Star Is You. Diz assim. Então, e Vênus no ascendente, conjuntal Gol? Foi o meu exame oral com o João Medeiros. Então, e a tua resposta? Ascendente, Vênus no ascendente, conjuntal Gol. Epá. Tenho... Eu vou ver as minhas cábulas.
Vênus ascendente, beleza, né? A beleza no corpo, Assim, repara, tu tens uma Vênus para uma já cicatriz na cara, será? e pensa logo que tens uma Vênus em domicílio, não é? Está em Touro. Tens uma Vênus fortíssima, certo? Está a Mas falar tens uma comigo? Vênus com Algol. Estou Está a a falar falar do contigo. caso dela. Estamos as duas a pensar alto agora. Ah, Estamos a exatamente, pensar sim. alto. Pá, estamos aqui as duas a fazer um brainstorming astrológico. Vamos. E, portanto, temos uma Vênus em domicílio, não é? Forte com esse domicílio. Sim, claro, Vênus em Touro, exatamente. Apesar de estar nos últimos graus de Touro, não é? Está Sim. 26, pelo menos, eu não sei, ela estava mesmo conjunta no grau, estava a 26 mesmo, 26, 20, ou Ela ali estava, está conjunta, vamos acreditar que está, não é? vamos pôr lá 26 graus, não é? Ascendente, o que significa que em termos de domicílio ela está forte, não Eu é? acho que é um corte na beleza no corpo da pessoa, não? Sim, pode ser a ideia de um corte uma cicatriz, pode Uma ser a cicatriz. ideia Tipo Harry Potter. O que é que tu tipo achas? Harry Potter. Tem aquela coisa aqui. Olha, eu diria que essa questão da Vênus, e mais uma vez eu não sei se a pergunta foi feita só nessa questão, só olhando mesmo para, não sei se The Story Is You tinha de olhar para o mapa todo ou só tinha que olhar para aquele ponto. Sim, ela está a dizer que a orbe é de 2 graus. Pronto. Acha ela, que já não se lembra bem. Eu estou a ver aqui a Vivian Robson, que vale o que vale, não é? Mas eu vou Quer dizer, ver. assim, se nós temos uma Vênus em Touro, não é? Que é a É questão lindíssima, a pessoa é lindíssima. não, uma Vênus em Touro é o que toda a gente quer, certo? Sim. Mas ao É como mesmo está tempo, agora no céu, agora toda a gente tem. mas conjunta algo, nós vamos dizer assim, então, o que é que nós temos de portar aqui? Será que é essa questão do afeto, que é demasiado e é preciso de forma moderada? Tu podes ficar presa a questões afetivas e as questões afetivas não Não deixarem crescer. crescer, andar. Mas isto tem a ver com o ascendente, não é? Tem a ver com a imagem, com o corpo, não é? Tem a ver com o que os outros veem. É alguém que está muito provavelmente com ascendente em todo, poderá estar ligado às questões artísticas também. Ah, pois pode, exatamente. Olha, a Vivian Robson não fala da Vênus, só para estragar aqui, Nossa Senhora. Eu estou à espera agora da resposta do The Star Is You, então. Isto foi o Qual exame. foi a O que é resposta? que ela disse, não é? E qual foi a nota já agora? Ela passou. Eu sei que sim, mas o que é que ela disse? Eu não sei, vê lá, tu que eu não consigo ver Três os em prazeres sensuais, comentários. diz a Carmen, faz sentido. Três em prazeres sensuais. Fala nisso. Aqui titividal.com.br fala da intensa energia feminina de Algol e fala muito da parte daquela intensidade sexual grande que era responsável pelos sonhos sexuais dos homens. Porque para algumas culturas Algol era tida como a Lilith, como a lua negra, a primeira esposa de Adão, que a abandonou por ela não ter aceito ser submissa e ela teria se tornado uma espécie de demónio. Então estar aqui... Eu se calhar, eu entendo essa questão toda que tu me estás a dizer, eu tenho sempre, como tu sabes, É giro, não é? é giro e eu consigo chegar a esse ponto, apesar de eu não trabalhar com a parte da moderna, mas eu acho também que se eu for buscar a própria história da Medusa, não é? Porque é que ela é transformada em Medusa? Portanto, ela é vítima de uma predação sexual. Olha, já respondeu. Ela é uma vítima de uma predação afetiva, portanto, o que eu acho é que uma Vênus conjunta a Algol pode exatamente significar essa questão dessa violência afetiva, portanto, essa questão, o afeto se tornar violento para si própria, Sim. para si próprio, não é? E portanto é a questão de dosear de alguma maneira. Isabel, mas essa resposta é do João Medeiros. É que isso parece uma piada astrológica. Eu não consigo ver respostas. Aquela resposta de há bocado, do que é que faz a Vênus conjunta ao ascendente com Algol. Perdi a cabeça nas relações. Isso é uma literalidade. Mas isso é a gozar, não é? Isso é gozar. Maravilhosa, digo lá. É quase como eu aparecer sem cabeça. Mas isso fazia mais sentido se fosse no descendente do que no ascendente, a meu ver. Essa é uma graça. Eu não reconheço. Sim, até porque se fosse ela está em casa. acho que faz mais sentido. Ela está em casa, sim.
não é? Sim, seria se fosse Marte. Para mim faz mais sentido se fosse Marte, Eu acho que é uma porque piada astrológica, Isabela, é uma piadinha, né? É uma gracinha. fazia mais sentido se fosse Marte. Mas Não, sim, tínhamos que interpretar um mapa de outra pessoa que não conhecíamos. Ah, era lá. Pois. Olha, a Maria já está a perguntar, algoz em torno na casa 7. Eu acho que aí sim era perder a cabeça nas relações. Não é? A resposta foi minha e o João confirmou. Ah, sim. Mas eu acho que é mais a casa 7, não? Não achas, Isabel? Isto é sim. ascendente, tem mais a ver com o corpo, perdeu a cabeça. É que perder a cabeça é uma graça, não é? Porque aqui estamos no âmbito da literalidade. Mas olha só, Filipa, Algol também está associado à energia de Kundalini, das paixões intensas e muitas vezes fatais, e contém em si mesmo muito poder e paixão. Sim, mas, Hã? mas isso mais uma vez vais àquilo que acontece à própria Gorgon, à própria Medusa, não é? Quer dizer, ela é violentamente arrastada para um Sim, templo coitado. É. e lá. E cá está essa questão das paixões violentas e que podem ter desfechos Pois ela, mais. coitada, foi vítima de paixão violenta, não é? Sim, Quem tem Algol está amaldiçoado no sentido de ser obrigado a carregar e administrar uma energia altamente potente para toda a vida. Esta energia pode ser fértil e criativa, mas também pode ter potencial de destruição, e tudo depende não apenas do planeta que ela toca, mas da forma como a pessoa lida com esse planeta. Com pensa no, isso, não Ai- é? pensa no Ai Weiwei, de que forma é que aquele algol conjunto ao Sol no meio-céu é de tal forma criativa que a arte dele e o ativismo dele passa por aí, Sim. Ó, não Isabel, é? é capaz de ser, porque assim, pensando melhor, a Vênus angular, não é? Não é só no corpo, é a Vênus também é a imagem que a pessoa passa para o mundo, e pode ser de facto essa pessoa com muitas relações e sempre muito intensas, não é? E perder a cabeça. Pois aqui, perder a cabeça, eu achava que era mais literal, não é? Uma coisa mais fisiológica, não é? Não perder a cabeça, tipo, doido. Tu Mas podes sim, mas perder também a tem este cabeça lado, dessa maneira, não da forma de ficares decapitado assim. pois, mas também tem esta coisa da intensidade sexual grande, não é? Esta energia, paixão sedutora, não é? Uhum. Mas mais porque ela, eu li isso também, Filipa, que também se falava de Algol como a primeira esposa de Adão, que Sim, era tida por Lilith. Sim, também vi. E diz assim mais, que é giro. Esta energia, já li. Algol pode trazer uma energia dolorosa e uma angústia interna constante, especialmente porque quem tem algol pode ter a sensação de que há algo grande para fazer na vida e é provável que sim. Como se algo enorme precisasse sair dentro de si, como o Pegasus, né? Enquanto mas isso não acontece, a inquietação pode ser grande demais. Não é? sim, eu reparo que o Pegasus é o cavalo alado, é aquele que leva o Belo-Horizonte, que queria ascender ao Olimpo, e Zeus, não é? Quer dizer, Zeus barra Júpiter, castiga o Belo-Horizonte por essa desmesura e então atira-lhe um raio e ele cai. E quem ascende então e quem chega e que é recompensado pelos seus atos é Pegasus. Portanto, de alguma maneira, a questão de olharmos para um posicionamento de Vênus, ou seja lá que planeta for, conjunto ao Algol, olhar e dizer o que é que isto significa, nós podemos convocar a questão do mito, não é? E aqui é o que é que, por exemplo, é o que é que eu poderia olhar para a questão da Vênus no ascendente e perceber uma Vênus no ascendente em touro, não é? Com conjunto Algol, podia ser o que é que tu precisas, literalmente, é o que tu és, não é? É o que tu és. Valorizar. Uhum. O que é que tu precisas de valorizar, o que é que tu precisas de extirpar em ti para nascer a verdadeira beleza? Porque é touro, é Vênus, é o prazer, não é? Talvez não pensasse na literalidade de perder a cabeça pelas relações amorosas, Sim, eu mas também se acho que está um bocado forçado, calhar, mas ok. porque É o eixo é o 7, motivo, Isabel. Sim, ok. não é? Sim, é o eixo 1,7, lógico, e eu consigo perceber a Sim, mas eu lógica. acho que há aqui uma metáfora astrológica e uma piada. Eu acho que não é só. Há aqui uma gracinha, eu acho. Quer dizer, é possível fazer essa interpretação, eu não a vejo Olha como uma só, interpretação de todo fora do contexto. Eu não a faria dessa maneira, mas isso lá está, cá está a subjetividade daquilo que nós fazemos enquanto astrólogos. 3 em prazeres sexuais, eu também acho que é isso, faz mais sentido. E a Dita Vidal também fala disso,
Filipa. Deixa-me só ler, está tão giro. Como se algo enorme. A questão é que, assim como algo pode fazer com que algo grande seja construído, também pode levar a uma destruição em grande escala. Fato é que essa energia é intensa demais e alguma coisa precisa de ser feita para equilibrá-la. Exatamente. Ter algo no mapa e querer intensidade o tempo todo, incluindo e lidar com a realidade de forma bem objetiva. No passado foi muito associado à região do pescoço, incluindo a decapitação, mas isso pode ser vivido de forma bastante simbólica. Isso porquê? Porque talvez algo precise morrer na vida, o que tu dizias, para que outra coisa possa nascer no seu lugar. De qualquer forma, existe um custo alto para que algo aconteça. Exatamente o que tu disseste. É associado às fortes paixões que podem levar a situações complicadas se não for bem vivida. Inclusive, porque pode trazer violência física e isso pode ser vivida de forma ativa ou passiva. É engraçada. A Titi Vidal diz exatamente o mesmo que tu disseste. Muito engraçado. Para não sofrer com os efeitos maléficos de alcool, é preciso trabalhar bem as suas energias. Vale lembrar que a cabeça da Medusa também foi utilizada para salvar a vida de Andrómeda. É verdade. Graças a isso, salvou-se uma vida. E é símbolo assim de força e de vitória de Perseu. E ganhamos os corais ali não te esqueças, não é? Aqueles corais maravilhosos são a sete petrificada pela cabeça da Medusa. Portanto, nós temos que ver sempre o que é que de bom. Pois é verdade, é verdade. E ele depois usou também a cabeça da Medusa para petrificar não sei quem que também o ia tramar, não é? Mais à frente, não foi? Porque, mais uma vez, a mãe da Andrómeda, não é? Traiu, foi horrível. A Cassiopeia traiu e ele usou isso e para o ele inimigo. usou- e ele Queria usou- casar com a exatamente. Andrómeda. Exato, é isso mesmo. É isso. Portanto, e por Deu um causa jeitão. daquela cabeça, repara, é uma questão, por exemplo, pensando outra vez na questão da Vênus, pensa que aquela Medusa, aquela cabeça, que nós todos temos medo que ela apareça no mapa, foi aquela cabeça que permitiu que Andrómeda e Perseu fossem felizes. Desculpa estar a rir, mas a Isabel contou aqui um caso. Tu sabes que ela diz que já não se lembra quem é que lhe disse, mas que era verdade. Que uma pessoa que tinha Marte conjunto a Algol, sabes o que é que fazia na vida? Não. Era cabeleireira! Cortava o Faz cabelo! sentido, cortava algo que está. E devia fazer cortes sempre à altura do pescoço. Olha para o que eu te Devia ser digo. cortes assim, Não é? olha, Sempre à altura olha. do pescoço. Por aqui. Não, é muito bom. É Estou muito fascinada bom com a a Titi livro Vidal. Estou fascinada. Deixa-me ler mais um bocadinho, que ela está a dizer coisas muito giras. Apesar de poder trazer ira, violência e agressividade, essa energia agressiva pode ser útil ao se praticar, por exemplo, atividade física. Enfrentar desafios ou conquistar coisas na vida. Como é uma energia apaixonada e intensa, é preciso apaixonar-se por coisas saudáveis que possam ser construtivas. Pois é, o que se faz com a energia. É isso, olha, o teu amigo artista Huawei, eu nunca vou esquecer porque eu penso na marca telemóvel, está aí a bombar, não é? A trazer isso, exatamente. Sim. E acho que, olha, é muito interessante perceberem, e se estiverem por Lisboa, vão ver a exposição dele. Eu vou. Agora mesmo aqui ao lado. E depois digam-me qualquer coisa, o que é que acham. É preciso uma amiga de Guimarães para me dizer que aqui ao lado está uma exposição da cordaria. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. A Karina está a dizer artes marciais com espadas. Muito giro. Exatamente. É importante saber qual planeta está envolvido para compreender como direcionar melhor essa energia. Por exemplo, com Mercúrio, pode trazer um escritor compulsivo e apaixonado, que atinge níveis de profundidade capazes de transformar. Com Vênus, Isabel, com Vênus é preciso cuidar das relações mais passionais, mas pode ser vivenciada em forma de prazeres saudáveis. Olha, é aqui a resposta. Com Marte, pode aumentar a dose de violência, mas pode ajudar na prática de um desporto mais competitivo, como disse a Karina, artes marciais. Ressalte-se que, apesar da raiva, do medo, da vingança, envolvidos nesta toda a saga de Perseus, Medusa e de toda a gente envolvida nesta jornada, Algol, apesar do seu caráter agressivo e invasivo, também indica um confronto desse medo e a vitória. Afinal, Perseus mata a Medusa, leva a sua cabeça como um troféu, salva a Andrómeda e ambos se apaixonam e vivem felizes para sempre. Por isso, pela sua bravura, o Perseu transforma-se num príncipe e passa a fazer parte da família real. Algol é assim associada à natureza de Júpiter e Saturno e está atualmente a 26 graus e 26 minutos do signo de Touro. Muito bem. É verdade, foi o que tu estavas a chamar a atenção. Não é assim tão dramático, se a pessoa conseguir ver o lado positivo, não é? Se a pessoa conseguir despachar, canalizar ou usar a energia... A questão é essa, nós temos sempre que perceber, nós não podemos achar só que uma estrela é boa, ou só que uma estrela, não, porque a estrela nem é boa nem é má, não, a questão
do que Sim. nós vamos perceber a partir do É mito. aprender a lição da história. Sim, exatamente, não é? Porque daí eu acho que sempre que se fala em algol, quem nos está a ouvir fica logo já com as antenas no ar, Assustadíssimo, não é? é Assustadíssimo. algol, não é? Mas, quer dizer, há outras estrelas e há pessoas que dizem, eu quero ter aquela estrela no meu mapa. Não sei se já te aconteceu isso. Eu não sei se eu tenho esta estrela no meu mapa. Não é? Porque já ouviram falar, sei lá, Capela. A estrela da abundância, o corno da cabra, a almateia e tal. E diz aqui, pessoal, eu quero ter a capela. E tu dizes, e se a capela vai estar ali a fazer um estrago tremendo num sítio onde não quero que haja abundância? Porque as pessoas têm de perceber que aquilo pode traduzir abundância de uma coisa que não interessa para nada. Pois. Não é? Vai depender do que é que aquilo está ali a fazer. E isso é que é a parte interessante de trabalhar as estrelas fixas, não? A Maria José pergunta-me algo em torno da casa 7. Eu acho que falámos indiretamente, não é? Mas acaba por ser, eu acho que nas relações, não é? É o eixo Sim. 7, mas acho que É apanha. o conceito, quer dizer, há um bocado era a questão também que da Stories you levanta, não é? Que é aquela questão do eixo, não é? Pode ser aquilo que é desmesura em termos afetivos ou em termos emocionais, o que é que está ali a ser aconselhado a fazer, não é? Porque se é essa questão mais violenta ou mais agressiva, eu não quero dizer que é uma relação agressiva ou violenta, mas pode ser uma questão de afeto, assim, completamente apegado à coisa e impede de. Então pode ser o que a Algol está ali a convidar a fazer é criar um desapego, de alguma forma, ou seja, uma forma mais construtiva de amar, mais desapegada, mais livre, talvez. Pois. Não? Eu Mas mais estava aqui a pensar na vantagem que foi para a própria Medusa, se ela se sentiu ou não libertada, porque a brincar, coitada, não é? É violada pelo Deus, depois é castigada pela Atena porque ela achou que ela tinha de cumprir a pena que o outro é que tinha de cumprir, fica feia e sim, com serpentes na mas ela no cabeça, nos final, cabelos. sim, mas ela no final, o Perseu entrega a cabeça da Medusa a Atena, que a coloca no seu escudo. E o escudo da Atena é um escudo poderoso e então passa a ter uma Ou seja, função. não vai oferecer àquele pretendente também, não é? Nunca chega. Uhum. Não, não, a cabeça da Medusa vai acabar por fazer parte do escudo da Atena e Atena é representada então com o seu escudo e com a cabeça lá. Então, acaba por ter Um efeito prático. um efeito prático E uma honraria para ela. e protetor. Repara, Sim. Atena é a deusa da polis Atena. Não é? E, portanto, ela acaba por ser uma protetora. E entra em benefício do povo grego, ou ateniense neste caso. E portanto, repara que ela começa por ser uma das três irmãs mais bonitas, com os cabelos cacheados, não é? E desperta o interesse do deus do mar, que a força no templo de Atena, e Atena, em vez de. E agora pensando aqui, se nós fôssemos agora ter aqui uma discussão feminista, a Atena devia ter defendido automaticamente a jovem e ter. Claro. Mas não, quer dizer, coitada, ela é dupla vítima. Pois é. Ela é dupla vítima no meio disto tudo. Será que isso pode ser visto no mapa? Se calhar. Não, Pois, se calhar. Mas a questão é que isto vai uma progressão. Não é? Ela depois vai ser castigada pela Atena por ter sido violada no seu templo. Coitada, ela é violada e depois ainda é castigada. Sempre aquele dizer tu, a Medusa foi uma vítima. E depois no final foi glorificada por Atena, sim. A Medusa, depois desse sofrimento, ia sofrer depressão no mapa. Também pode dizer. Completamente. Ela devia ter Coitada. aquela carta 12 muito complicada. Exatamente. E depois ele deu um jeitão naquela traição da Cassiopeia, porque ele, como vinham aí 200 rivais, ele com os olhos dela petrificou 200 rivais, foi ótimo. Logo ali um conjunto de estátuas maravilhosas, não é? Será por isso a saber estelar? Será por isso que as mulheres vítimas de abuso sexual são sempre as culpadas? Olha, não sei. Mas eu acho que isso é uma mentalidade retrógrada. Pelos vistos, Respeito à extinção. pelos vistos é algo que vem desde
Olha, Deus sabes que eu é ainda cheguei a aprender na faculdade a famosa acórdão da cotada do macho ibérico, que é surreal, que é os juízes de Portugal a dizerem que a culpa daquela mulher ter sido violada era a mini saia que ela estava a usar. Eu achei isso. Mas isso está, espero eu, que eles já tenham partido para o mundo espiritual, que isso é de loucos, não é? Mas sim, há isso, muito essa é coisa. A pessoa loucura é mesmo. vítima de abuso sexual, a culpa é dela que se provocou, quer dizer, alô. A Não, vítima e a passa, Medusa, coitada, a Medusa também era muito gira, não é? Por isso é que. era muito bonita. E daí E que o ela tem a castigo de ficar provocar. feia é que a Atena também a pôs com uma cara horrorosa. Não foi só o cabelo com serpentes, ela pôs uma cara Sim, e os para a dentes, proteger, ou não? exatamente. Nem, eu não sei, eu não creio que tenha sido uma questão de Não foi aspecto. assim com boas intenções que a Atena fez isso. Não. Não, eu acho que não, porque a questão aqui tem a ver com É que não dá para perceber. os pais não podiam, Imortais, de pronto. alguma forma, Ela não podia castigar o Deus dos maus, par. não é? E, quer dizer, e ali, pelos vistos, uma questão de desmesura é feita pelo mortal, nunca será o Deus, não é? De alguma Deus maneira. pode tudo. E, portanto, claro, Vês? É isso? mas eu aconselho-vos e para perceberem um bocadinho melhor esta questão dos deuses, de lerem a Ilíada. A Ilíada são 20, não sei se são 20 cantos, eu acho que são 20 cantos, que é a Eu acho coisa que li mais na escola, mas já não me lembro. que é, nós vamos ler 20 cantos que tratam de uma guerra. Portanto, é tudo ele um poema épico marcial. Não é? E vamos ver a posição dos deuses. Homero traz-nos esses deuses. E nós vamos perceber as alianças que esses deuses fazem com os mortais. E vamos chegar a uma altura e vamos assim, mas porquê que aquele Deus se meteu agora aqui no meio disto tudo? Estava tudo a correr tão bem, porque nós vamos ter uma parte. Ao lermos a Ilíada, ou por uma altura vamos estar a torcer pelos gregos, por outra altura vamos estar a torcer pelos troianos, que o Homero dá-nos ali a volta, não é? E chega uma altura que já estás com pena dos troianos, depois já estás com pena dos gregos, e tu Pois, começas a há ver sempre dois Deus, lados, é a mesma história. não Não é? é? Há Começas a sempre ver dois lados. Sim. e tu dizes assim, mas porquê que este Deus se meteu agora? Porque estava tudo a correr bem, e de repente, e tu vês que o próprio Heitor, que é o príncipe dos troianos, ele tinha a benesse de uma deusa que estava a protegê-lo e de repente essa deusa deixa de o proteger. E tu dizes, como é que é? Então eles protegem e a seguir já desprotegem. E tu percebes, esta questão é que não há esta questão de a nossa questão moral ocidental do século XXI, de bem e mal, os deuses homéricos não tinham esta questão. E eles estavam acima do É mortal. uma conquista. Não é? Pois. E há outra questão, por exemplo, a Ilíada, e se vocês forem ver, a Ilíada é a guerra, não é? Retrata a guerra dos gregos, não é? Dos irmãos que vão até Troia para ir buscar a bela Helena, não é? Que foi raptada por Páris. E o Agamemnon leva então um conjunto de reis e príncipes gregos e com os seus exércitos para defender os gregos, não é? E temos Aquiles, por exemplo, lá no meio, que também vai para poder salvar a Helena. E temos o Ulisses, que nós iremos falar um dia do Ulisses aqui também. E o que acontece é que nós vamos perceber que aquela Helena, não é? Que era casada, agora não sei com qual dos dois regivos é que ela era casada, se era com a Agamemnon, não se era com a irmã, não interessa. Ela foge, ela é raptada, mas ela na realidade ela gostava do Páris e ela vai com o Páris. E isto é a Helena a cumprir o desígnio de Afrodite. Quer dizer, Afrodite dota a Helena de uma beleza extraordinária e ela concretiza sempre o lado sensual dela. Portanto, se naquele momento ela tinha que estar com o Páris, ela estava com o Páris. Portanto, ela provoca uma guerra de 10 anos. Uma destruição brutal. Ela destrói, aquele ato de amor dela pelo Páris provoca a destruição de Troia. Mas depois, no final, ela volta outra vez para o Agamemnon e está, por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a obra Oresteia. A Oresteia ela está a contar num jantar dado pelo marido.
ela está a contar aquele episódio como se nada tivesse acontecido. Ela não tem a noção, isto Foi agora ela. Foi ela. daquilo que ela provocou. Ela Meu por Deus. simplesmente viveu e esteve à altura da Afrodite, que é a deusa que a A acompanha. beleza. Uhum. Não é? Portanto, não é uma questão de bem e de mal, não é uma questão de uma moral como nós temos agora, não é? Portanto, nem é imoral, é amoral. A Portanto, moral. é Um amoral, bocadinho. não podemos Exatamente. colocar os deuses no ponto de moral ou imoral, são morais. Olha, a saber se lá diz. E manipulavam e usavam os mortais a seu bel prazer. Completamente. Eram deuses. Completamente. Faziam o que queriam, não é? Completamente. Filipe, mas eu estava aqui a ouvir, estava a pensar, meu Deus, ela acha que está na live do chá com Sirius. Desculpem. Não faz mal, do chá, da astrologia chá, não é? Que é a nossa live de sexta-feira às 5 da tarde. Ocupa. Gozou a vida, diz a Isabel da The Star Is You, exatamente. E também nós gozámos a nossa live, foi maravilhosa, adorei. E a verdade é que já passou, já terminámos, e acho mesmo que já não há muito mais a acrescentar. Não é? E um amigo meu diz-me sempre assim, Alexandra, termina as lives no ponto alto. Eu acho que o ponto alto é agora. Boa noite, Mariana. O ponto alto, hein? Tu apareces. Nós estamos na despedida, espero que tenham gostado. Foi fabuloso. Voltamos dia 26 de maio e dizemos... Sim, já estive a ver. Dizemos com quem? Só? Dizemos ou, não, ou fica Vamos estar de segredo? férias até lá? Sim, é mês a mês. Nós é que fizemos duas para recuperar, não é? Recuperar. Muito bem. Mas sim, obrigada. Olha, Obrigada vou a ficar vocês com todos. saudades Boa vossas. noite. Olha, e agora esqueci-me qual é que a gente vai falar dia 26 de maio. Já sei, digo? Já sei qual é, lembrei-me. Alcione! Alcione! É que chora, não é? Vamos chorar. Muito. Vou chorar. Vamos Essa chorar. estrela, tenho dois amigos meus que têm essa estrela e a vida deles foi só de chorar. É incrível. Pronto, isto é só, já sabem, estas lives é ou cabeças cortadas, ou águias a voar, ou Alcione está a 0 graus muito forte, de... são lives apaixonantes. É, Para mas você olha, que está aí sentir connosco esta mitologia, esta estrela, temos que fazer teaser, não é? Para a pessoa ficar aí agarrada à ecrã, tipo CMTV. Alexandra, mas diz-me uma coisa, nós as duas só nos voltamos a encontrar nessa altura ou não? Não, isto é esta rúbrica. Não, esta rúbrica. Nós fazemos uma por mês. Nós fizemos agora porque tivemos que recuperar o tempo perdido. Ok, exato. Tiveste o teu algol ocular, não é? Tiveste que... Foi desta vez foi. Não foste, tiveste uma transformação ocular para ver melhor, é como o capuchinho vermelho. Oh, Filipe, isso vai para quê? É para te ver melhor, é para estudar melhor as estrelas. E ainda bem que já passou, não é? Mas, ok, aqui estamos nós a recuperar, mesmo atrasando, a gente depois recupera. E até foi bem bom, olha, até te vou dizer que, claro que eu desejo-te uma grande saúde, não é isso, mas até acho que fez sentido, porque estava muito fresquinha da semana passada, estava muito fresca. Uhum. Portanto, foi só uma continuação, pelo menos só para mim. Claro. E é incrível, eu estudo astrologia há 20 anos e nunca me apercebi que a minha mãe tinha esta estrela na Lua. Gosto de estar a Lua, pá. Pronto, enfim. É que é preciso a pessoa repousar e refletir. Não é só estudar, é a pessoa, não é? Olha, a tua mana está a dizer que adorou. Kika Zamuja, a tua irmã é fabulosa. Percebes? É uma pérola. Tem que ser bem aproveitadinha, bem. Sai a irmã. Sai a mana. Boa noite, Leonor, um beijinho, estamos de saída. E assim sendo, seguindo a regra do saírem altas, é agora, Filipa. Uma boa noite, beijinhos para todos e até à próxima.